Do livro Vinha de Luz, capítulo 147 de 180, Nos Corações, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Nos corações, recebei-nos em vossos corações. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Os crentes e trabalhadores do Evangelho usam diversos meios para lhe fixarem as vantagens, mas raros lhe abrem as portas da vida. As palavras de Paulo, de Pedro, de Mateus ou de João são comumente utilizadas em longos e porfiados duelos verbais, através de contendas inúteis, incapazes de produzir qualquer ação nobre. Recebem outros as advertências e luzes evangélicas, à maneira de negociantes ambiciosos, buscando convertê-las em fontes econômicas de grande vulto. Ainda outros procuram os avisos divinos, fazendo valer princípios egolátricos em polêmicas laboriosas e infecundas. No imenso conflito das interpretações, dever-se-ia, porém, acatar o pedido de Paulo de Tarso em sua segunda epístola aos Coríntios. O apóstolo da gentilidade roga para que ele e seus companheiros de ministério sejam recebidos nos corações. Muito diversa surgirá a comunidade cristã, se os discípulos atenderem à solicitação. Quando o aprendiz da Boa Nova receber a visita de Jesus e dos emissários divinos no plano interno, então a discórdia e o sectarismo terão desaparecido do continente sublime da fé. Em razão disso, meu amigo, ainda que a maioria dos irmãos de ideal conserve cerrada a porta íntima, faze o possível por não adiar a tranquilidade própria. Registra a lição do Evangelho no édito do ser. Não te descuides, relegando-a ao mundo externo, ao sabor da maledicência, da perturbação e do desentendimento. Abriga-a dentro de ti, preservando a própria felicidade. Orna-te com o brilho que decorre de sua grandeza, e o céu comunicar-se-á com a terra, através de teu coração. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com o capítulo Nos Corações. Com esse título, Emmanuel utiliza a passagem evangélica que foi escrita por Paulo de Tarso aos Coríntios. Diz ele: recebei-nos em vossos corações. Paulo está dizendo que era para aquele povo receber eles nos seus corações.
Emmanuel diz para nós, nos explicando com mais detalhes, dizendo que os crentes e trabalhadores do Evangelho usam diversos meios para lhe fixarem as vantagens, mas raros lhe abrem as portas da vida. Aqui nós temos a palavra fixarem, que seria manter as vantagens. Manter as vantagens, o que dá o Evangelho de Jesus. Então, nós podemos entender que os crentes e trabalhadores do Evangelho, eles usam diversos meios para manter este conteúdo do Evangelho, mas raros lhe abrem as portas da vida. Isto é, não são todos que estão propensos, pensando em efetivamente manter este Evangelho de Jesus. Porque eles não abrem esta condição, eles querem manter naquela condição anterior. Diz ainda que as palavras de Paulo, de Pedro, de Mateus ou de João são comumente utilizadas em longos e porfiados duelos verbais, através de contendas inúteis, incapazes de produzir qualquer ação nobre. Diz ele que aqui a palavra comumente significa com frequência, na maioria das vezes, porfiado, obstinado, perseverante. E duelo é uma luta prévia entre duas pessoas. Contenda significa luta, combate, discussão. Desta forma, nós entendemos que as palavras de Paulo, de Pedro, de Mateus e de João, elas são, na maioria das vezes, utilizadas para estes longos e porfiados, ou seja, obstinados, perseverantes, neste duelo, nessa discussão entre duas pessoas. E o que é pior, são através de contendas, essa luta, inúteis, incapazes de produzir qualquer ação nobre. Emmanuel vai bem no cerne da questão. Nesta outra parte, ele diz que recebem outros as advertências e luzes evangélicas, à maneira de negociantes ambiciosos, buscando convertê-las em fontes econômicas de grande vulto. Aqui nós temos outras colocações. Outras pessoas, outros cristãos, eles recebem essas advertências, essas luzes evangélicas, mas ele age como um negociante ambicioso. Veja bem, é uma coisa de Deus. Não tem que agir como se fosse um negociante ambicioso. E ele busca converter isto em fontes econômicas de grande vulto. O vulto, na verdade, são considerações de interesse, notabilidade. Ele utiliza esses conhecimentos, essa parte do Evangelho, para oferir fontes econômicas. Continua dizendo, ainda outros procuram os avisos divinos, fazendo valer princípios egolátricos em polêmicas laboriosas e infecundas. Ainda outros procuram os avisos divinos. Eles pegam ali frases que foram ditas no Evangelho, mas fazendo valer princípios egolátricos. A egolatria é a pessoa que cultura o próprio eu. Então vejam bem a que ponto vai a pessoa fazendo isto. E aí ele entra em polêmicas laboriosas e infecundas. Polêmica que é uma disputa ali entre outras pessoas. Laboriosa é que gosta de trabalhar esta polêmica. Veja bem. E infecundas,
Por quê? Que não produz nada. Acabou aquilo ali, fica enaltecendo o eu. Somente isto. Não tem nenhuma observação no sentido de melhorar a si mesmo. Nada disto. Ou o outro. Continua dizendo, no imenso conflito das interpretações, dever-se-ia, porém, acatar o pedido de Paulo de Tarso, em sua segunda epístola aos Coríntios. Vejam bem, ele está dizendo para nós que neste imenso conflito das interpretações que foram ditas anteriormente, na verdade, deveria somente acatar o pedido de Paulo de Tarso. Somente isto. Mas não fizeram isto. E diz ainda, Emmanuel, o apóstolo da gentilidade roga para que ele e seus companheiros de ministério sejam recebidos nos corações. O apóstolo da gentilidade, então, ele está somente rogando a eles, essas pessoas, esses companheiros da igreja, que sejam recebidos eles nos corações dos outros. Vejam bem, é uma coisa assim muito sutil, muito linda, na verdade. E diz ainda que muito diversa surgirá a comunidade cristã se os discípulos atenderem à solicitação. Ele está dizendo para nós que se acontecer isto que ele disse, que era para receber os companheiros ali nos seus corações, isto teríamos outro tipo de comunidade cristã. Não teríamos mais essas brigas, estas más interpretações, esse eu, essa idolatria, tudo isso não teria mais. E porque os seus discípulos iriam atender a solicitação. Nesta outra parte, ele diz: quando o aprendiz da Boa Nova receber a visita de Jesus e dos emissários divinos no plano interno, então a discórdia e o sectarismo terão desaparecido do continente sublime da fé. A palavra sectarismo significa intolerância. Desta vez, então, ele está dizendo que quando o aprendiz, nós, recebermos a visita de Jesus ou dos emissários divinos dentro de nós, então não vai haver discórdia mais, não vai haver essa intolerância mais. Terão desaparecido do continente, porque aí daria lugar à fé sublime. E ele diz que, em razão disso, meu amigo, ainda que a maioria dos irmãos de ideal conserve cerrada a porta íntima, faz o possível por não adiar a tranquilidade própria. Eles possuem conteúdo, mas não aplicam. Então é por isso que ele diz que está cerrada esta porta íntima, está fechada. E que nós temos que fazer o possível por não adiar a tranquilidade própria. Porque cada dia que passa, nós estamos adiando. E nós temos que realmente viver o Evangelho de Jesus. Não é fácil, mas é isto que ele está dizendo, que é possível. E diz ainda, registra a lição do Evangelho no édito do ser. A palavra édito significa no direito nosso, do nosso ser. Então nós temos que registrar essa lição do Evangelho para que nós possamos passar para uma outra fase. E ele diz, não te descuides, relegando-a ao mundo externo, ao sabor da maledicência, da perturbação e do desentendimento. Ele está dizendo para nós não descuidarmos, para que nós possamos ficar atentos e não relegar
isto ao mundo, ou seja, em plano inferior, nós temos que ver como nosso objetivo maior e não ficar em sabor da maledicência, da perturbação e do desentendimento. É isso que nós temos que abandonar da nossa vida. Na conclusão, ele diz para nós: abriga dentro de ti, preservando a própria felicidade. Está dizendo para nós abrigarmos esta lição, este Evangelho de Jesus, para que nós possamos preservar a nossa própria felicidade. E ele diz aqui: orna-te com o brilho que decorre de sua grandeza, e o céu comunicar-se-á com a terra, através de teu coração. Emmanuel está dizendo uma coisa maravilhosa, porque quando nós estivermos com esse manto do Evangelho de Jesus, com esse brilho, quando nós estivermos caminhando com mais sabedoria, nós vamos ver a grandeza do céu que vai comunicar com a terra através de nossos corações. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.